Tudo bem, pessoal? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Simon Sinek. Ele é um autor famoso nos Estados Unidos e eu vi um termo muito interessante que eu não sabia que existia, mas que faz todo sentido, que é demência digital. O que é isso? É como os celulares, principalmente, mas os gadgets, assim, as mídias sociais, esse nosso tempo de tela está nos tornando menos inteligentes e menos capazes, está como se fosse anestesiando o nosso cérebro para coisas básicas. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui comprar não lembro o que, e lembro que deu R$ 8 e eu dei uma nota de R$ 10 para pagar, e a mulher do caixa pegou os meus R$ 10, colocou na calculadora, colocou -8 e me deu os R$ 2 de troco. Ou seja, está tão automatizado que para fazer uma soma simples, ela acabou recorrendo à calculadora. Um outro exemplo que o próprio Simon Sinek diz é que ele saiu com vários amigos e estavam 10 pessoas num restaurante ali. Daí na hora de dividir a conta, a divisão era por 10 pessoas e ainda assim ele viu assim 2, 3 puxando o celular para fazer a divisão. Uma operação totalmente simples de matemática, mas não é só nisso também. E aqui eu me incluo porque, por exemplo, eu sou muito dependente do Waze, Google Maps, enfim, porque realmente eu tenho um senso de direção péssimo, reconheço que eu tenho esse ponto fraco e sou muito grato aí o Waze veio de Israel, não sei se você sabia, aos israelenses que inventaram o Waze aí, mas assim, me ajuda bastante. Mas eu sou uma pessoa que se eu precisar sair daqui para ir para casa do meu irmão, por exemplo, eu me perco se eu não tiver ali um Waze. E isso está acontecendo em diversas áreas e principalmente corroendo relacionamentos. E ele dá um exemplo interessante que é o seguinte: você vai para uma reunião e daí estão as pessoas esperando ali chegarem todos os outros integrantes, aí ou chegar o chefe, o líder, e enquanto esperam, o que as pessoas fazem normalmente? Puxam o celular e ficam ali olhando o celular. Ele fala o seguinte: quando você faz isso, você está deixando de se relacionar, de construir relacionamentos, porque são nesses momentos, por exemplo, que você pergunta: e aí, como é que tá a vida? Como é que tá o seu pai? Ele estava doente, né? Ele melhorou? Ah, sim, melhorou, obrigado por perguntar. Tá treinando, voltou a jogar tênis, e você tem essas conversas, mas nós estamos ficando tão dependentes do celular, seja na parte, assim, para fazer essas operações básicas, assim, mas também viciados, propriamente dito, nessa dopamina que o celular nos coloca, que a gente fica ansioso na ausência do celular. Você, por exemplo, ele dá outro exemplo, você sai num restaurante, a pessoa sai para ir ao banheiro. Você não consegue ficar 5 minutos olhando ao redor, observando as pessoas, vendo as coisas acontecerem, a vida real. A nossa atenção, ela tá muito no digital. Isso não é segredo para ninguém, né? Mas imagina que existem já duas realidades. A realidade virtual, que é aquela quando você está zapeando aí o Instagram, vendo o site, assistindo ao YouTube, e tem aquela real. E cada vez mais nós estamos migrando da realidade real, concreta, em 3 dimensões, material, para essa realidade virtual. Basta você ver quanto tempo você está dedicando à realidade virtual ao longo dos seus dias e quanto tempo você está dedicando à vida real. Então, a gente está como se fosse criando uma sociedade paralela no mundo virtual. Isso daí você vê em discussões políticas no Twitter, você vê quando você segue o seu youtuber, você vê quando você joga videogame, enfim, são diversos aspectos, mas veja como a nossa vida está se digitalizando. Para o bem e para o mal. Claro que tem muitos benefícios nisso, coisas incríveis que podem ser feitas hoje e que vão poder ser feitas em breve, ainda mais agora com o advento do 5G, mas isso tem um efeito colateral muito grande também. O autor, ele inclusive usa esse exemplo. Por exemplo, se você coloca uma tipoia e fica 6 meses com o seu braço na tipoia, a hora que você tira, como é que está esse braço? Pela falta de uso dele, ele está atrofiado. E é isso um pouco que está acontecendo com o nosso cérebro e, além disso, está corroendo as nossas relações e os nossos relacionamentos. Tá dado o problema. Qual é a solução? Tentar, claro, prestar mais atenção no mundo real e se desconectar periodicamente. Eu vejo pessoas que fazem isso, assim, desligar o celular
em determinados momentos, no final de semana, ou quando sai para um lugar mais afastado, parece que é uma pressão tão grande, né? Você desligar o celular, a primeira coisa que a pessoa fala, poxa, mas e se alguém me ligar? E se tiver uma emergência? E se meu chefe, alguma coisa nesse sentido? Mas você vê que é muito mais uma fuga, né? Uma desculpa para não precisar sofrer essa abstinência de ter que desligar o celular, porque o mundo não vai acabar se você desligar o celular por 1 hora no final de semana ou em algum horário que você saiba que você tem o direito ali de brincar com o seu filho, ou de assistir a um filme, ou de fazer uma leitura. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente conseguir resolver, colher os benefícios, claro, de todo esse mundo digital, e eu sou um cara muito digital, mas ao mesmo tempo você colocar alguns limites para que isso não se exceda e acabe causando graves transtornos na sua vida e na nossa vida, né? Como hoje está acontecendo, assim, das pessoas viciadas em celular, como, por exemplo, primeiro você tomar consciência do tamanho do problema, e para isso já existem até aplicativos, né? Tanto a Apple quanto o Samsung, Android, enfim, eles já dão o tempo, fazem um relatório semanal, assim, quanto tempo você ficou no celular, quanto tempo você destravou o celular, quantas vezes você faz isso ao dia, quantas horas você passa por dia no WhatsApp, por exemplo. Então, o primeiro ponto é você tomar consciência do problema para saindo desse modo zumbi. Você tomando consciência, você conseguir cercar um pouco e limitar, desligar o celular em alguns momentos e ter assim também um pouco de mindfulness, né, que é um termo que está tão na moda aí, mas o que é mindfulness? É a atenção plena. Então, quando você está ali assistindo a uma partida de futebol, das Olimpíadas, assim, você prestar atenção realmente no que está acontecendo, no filme, na hora de você estudar ou brincar com o seu filho ou passar tempo com a sua esposa, você realmente prestar atenção, estar ali de corpo presente e não meio com metade do corpo na realidade material, né, presencial, e metade da mente também na realidade virtual, para você conseguir praticar mais isso. E você vai ver que é gostoso, porque daí aqui ninguém está falando para você abolir celular ou videogame ou computador, mas que você consiga também desfrutar um pouco mais da realidade. E eu sou de uma geração que, assim, não existia celular quando eu era criança, quando eu era mais novo, e o mundo existia, não existia e-mail, não existia internet, e o mundo funcionava perfeitamente. Então, a gente não é tão dependente assim, e eu acho que isso pode dar, às vezes, um alívio mental. Eu gosto, por exemplo, ali tem música. Vou tocar uma música, de repente, desliga o celular, coloca o fone de ouvido, se concentra na música ali, sinta a música, umas coisas assim. Tá bom? Fica essa reflexão aí sobre o nosso nível de dependência hoje, e sobretudo isso aqui é um tema para um outro vídeo, porque também dá, nossa, muito assunto. Tudo isso que eu falei relacionado às crianças e aos adolescentes, nós que somos pais e educadores, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se pra gente já é ruim, imagina para essa nova geração, inclusive que nasceu já digital, né? Então fica essa reflexão. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, e se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só acessar paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima.